Então, dando continuidade ao assunto de pancreatite, na verdade, de pâncreas exócrino, né, que a gente tem uma ênfase maior em pancreatite, mas nós já entendemos toda a parte do funcionamento adequado do pâncreas e já falamos também sobre pancreatite aguda, né? Então, o que a gente precisa entender que na pancreatite aguda, ela pode ter bastante mortalidade, principalmente em idosos, até porque ele já tem outras comorbidades que também agravam o quadro, né, muitas das vezes. Falamos que, como ela é aguda, ela também, né, quando tem um bom prognóstico, em 5 dias, uma semana, já tem muita melhora. E também falamos que pode precisar, né, tirar parte do pâncreas e que normalmente se faz dieta zero, porque precisa desse repouso gástrico, não pode ter esse estímulo de secreções gástricas, né? Então, normalmente tem nutrição parenteral total nessa fase, tá? Então, ela fica em dieta zero da parte oral, né? Fica somente com soro para poder restabelecer o paciente nessa fase. E aí, vamos para a pancreatite crônica, né? Então, a pancreatite crônica, ela tem destruição progressiva dos ácidos do pâncreas. Então, nós falamos que na parte na doença aguda, né, a doença se inicia, de repente, muito por etilismo ou por uma questão medicamentosa, né? Mas o paciente tem um quadro muito rápido. Aqui não. Aqui tem uma destruição progressiva das células pancreáticas, né, dos ácidos, que vai gerando uma fibrose ao longo do tempo. Quando eu falo fibrose, eu sempre repito isso. O que eu estou me referindo? A uma menor função desse tecido, né? Então, essa destruição das células, essa destruição dos ácidos, ela é irreversível. Por quê? Porque virou um tecido fibrosado, tá? Então, é um tecido que vai perdendo a função e essa destruição vai sendo um quadro, né, caracterizado como um quadro irreversível. Aquele tecido que está lesionado, ele não vai voltar a funcionar adequadamente como antes, ele não se recupera, tá bom? Ele está um tecido fibrosado. Então, aqueles ácidos perderam a sua função, ok? E por que isso acontece, né? Normalmente por agressões de repetição, tá? Então, isso vai levando ali uma destruição progressiva e repetidas vezes, contínua, no pâncreas, e com isso gera um quadro de fibrose. E nós temos também 2 tipos de pancreatite crônica, a calcificante e a obstrutiva crônica. A crônica calcificante é a mais comum, tá? Então, normalmente, ela ocorre em pessoas, mais em homens, etilistas, né? Nós já falamos sobre isso, tá? Então, ali o pâncreas, ele não tem uma secreção adequada de enzimas. Então, ele acaba tendo esse quadro maior em homens que são etilistas, deveriam abolir o álcool, e não há essa abolição do álcool. Então, é mais comum em alcoólicos, né, em doentes alcoólicos, nos alcoólatras. E a obstrutiva crônica, que a gente vai explicar, eu vou explicar as duas já já, tá? Que é menos comum, mas também ocorre, também pode ser por álcool, a gente vai ver que só 20% são outras causas, tá? Então, aqui na calcificante, o tecido, como eu falei, ele vai ocorrendo uma substituição dos ácidos por um tecido fibroso, tá? Então, são vários pontos de lesão ao longo de todo o pâncreas, tá? Então, ao redor dos ductos pancreáticos, mais precisamente. Então, fica ao redor dos ductos pancreáticos áreas fibrosadas,
Então, aquela região ali de infiltrado, ele está uma região inflamada ao redor de todos os ductos, gerando pequenas lesões. Então, tem vários pontos de lesão. Lembrando ali do pâncreas, né? Ele tem aquela dimensão, assim, aquela posição mais longitudinal, então ele vai ficando com pequenos pontos ao redor dos ductos pancreáticos, cheios de infiltrados inflamatórios, perdendo, né, aumentando um tecido fibrosado, perdendo então a função característica dos ácidos. Então, aquela produção de enzimas pancreáticas, por exemplo, ela vai ficando limitada. E a obstrutiva, aonde eu tenho, né, o nome está dizendo alguma obstrução. Então, eu tenho aqui uma estenose, tá? O fechamento da luz. Então, normalmente, é obstrução dos esfíncteres de Oddi, também pode ser, obstrução do ducto pancreático ou do ducto de Wirsung, tá? Então, são alguns cálculos, né? Algumas litíases, a gente já falou sobre aquela árvore biliar, lembra? Né? Então, vários ductos, aquela ramificação, se tiver uma obstrução ali, algum cálculo lá do colédoco, por exemplo, e vai obstruir ao ponto de que toda a secreção pancreática fica ali parada, acumulada no próprio pâncreas, tá? Então, isso leva a uma lesão generalizada ali do tecido pancreático. Nos exames, a gente também tem alterações importantes das enzimas, mas reparem, eu botei moderado aqui, porque na aguda tem um aumento muito abrupto, tá? Não quer dizer que aqui não está, está só um pouquinho maior, não. Ele também vai estar alto, mas ele não está extremamente alto, tá? Então, são pacientes que a gente vê que dá amilase, fosfatase alcalina já um pouquinho alterada, porque é uma questão progressiva, né? Então, é diferente daquele salto assim de anormalidade que a gente vê, que fica 2, 3 vezes mais na pancreatite aguda. Também vai ter alteração hepática, né? Muito comum, então leva a aumento dos níveis também de bilirrubina, que a gente também já falou sobre isso, né? E pode levar à intolerância à glicose, uma vez que está agredindo o pâncreas. Então, o pâncreas ele também vai acabar tendo interferência na produção das enzimas, mas também na produção de insulina, por exemplo. A lipase fica muito aumentada, 3 vezes mais do que o esperado, que o normal, tá? E a amilase, a fosfatase alcalina, normalmente elas regridem depois de uma semana de tratamento, elas, né, quando refaz o exame, normalmente elas já estão os níveis já quase dentro do esperado, tá? Mas durante o processo crônico, não. Na evolução clínica, então, muito parecido com a pancreatite aguda que a gente já falou, então o paciente tem muita crise de dor, tá? Principalmente quando ele tem uma ingestão aumentada de álcool, então na refeição seguinte, assim, próximo, né, depois que ele consumiu álcool, mas pode ser também por excesso de comida, principalmente o excesso de carboidratos e lipídios, né? E a gente está falando de gordura saturada em específico e triglicerídeo. Então, o excesso de comida, o excesso de medicamento também pode levar, tá? Então, tudo isso pode levar ao quadro de pancreatite, não é só o álcool, né? A gente já falou. Então, esse paciente vai ter uma dor muito intensa e essa dor vai ficando ali, vai ficando, não vai passar com remédio, tá? Vai chegar um ponto que ela vai ficar persistente. Ele vai ter que procurar o médico. Ele vai começar a ter perda de peso, pode levar a um quadro de diabetes, mas repare, na verdade, é uma intolerância à glicose por uma deficiência na produção de insulina, né? Uma vez que é o pâncreas que está afetado, não necessariamente ele já era diabético ou vai ficar diabético para sempre, tá? A gente vai ter que observar. Pode dar diarreia com esteatorreia. O que é esteatorreia mesmo? Gordura na
Nas fezes? Gordura nas fezes. Por que que pode aparecer esse quadro de gordura nas fezes? Por uma irritação intestinal? Mas por que leva essa irritação intestinal? Tem até que não está ruim, assim, tem o sentido, mas por quê? O que gera essa irritação? Mas não é pela irritação, tá? Mas ele tem um quadro de irritação. É pela mesmo problema que da icterícia, porque é muito comum levar a uma alteração hepática, né? A gente está falando de lesões de obstrução nos ductos pancreáticos, então aquela árvore biliar que eu mostrei, né, na aula anterior, ela vai ficar comprometida, levando então ao comprometimento na bilirrubina. Lembra que a gente falou da vesícula biliar? Né? Então, o que, que acontece? Eu posso ter problemas na conjugação da bilirrubina. Então, essa bilirrubina, ela não sendo conjugada, ela vai atrapalhar na produção de sais biliares. Né? A gente não vai ter sais biliares, e aí eu vou ter fezes com gordura, porque os sais biliares emulsificam as gorduras, certo? Se eu não tenho sais biliares, eu tenho fezes gordurosas, eu tenho um quadro de esteatorreia, tá bom? Então, é muito comum o quadro, principalmente em hepatopatas, em etilistas, né? Começa com o quadro da pancreatite e acaba evoluindo aí para um quadro hepático também. Então, pela mesma questão da bilirrubina não conjugada, é que esse paciente se torna ictérico. Então, ele vai ficar com tecido impregnado, né, de bilirrubina, certo? Então, a urina tende a ficar mais escura e as fezes mais claras por causa das gorduras, né? E o fibrinogênio que não está sendo metabolizado. Então, vamos relembrar aí doenças hepáticas, hein, pessoal? Ainda assim, esse paciente pode ter hemorragias digestivas, é um quadro, como eu falei, de vários infiltrados, né, de pontos de infiltração em volta dos ductos, então pode ter sangramento, tá? Ao longo desse pâncreas e pode provocar uma hemorragia digestiva. E pode gerar um quadro de gastrite também, tá? Porque aí vai alterar toda a parte de secreção digestiva, de secreção das enzimas gástricas. Então, vai alterar, uma vez que eu vou ter ali um excesso dessas substâncias, né? Eu vou começar a sinalizar para aumento de ácido clorídrico. Lembra daquela sinalização de colicistoquinina, que a gente falou também semana passada, né? A CCK. Então, acaba gastrina, colicistoquinina, elas vão também estar alteradas, porque eu vou ter sempre enzimas pancreáticas aqui, né, sendo produzidas, elas não vão estar todas represadas aí nesse pâncreas, esses ductos, né, lesionados, então eu vou ter um aumento muito grande dessas enzimas pancreáticas e isso alterar uma sinalização lá no duodeno e acabar aumentando a produção de ácido clorídrico no estômago, para vocês verem como tudo está interligado, né? Então, acaba aumentando a produção de secretina, de colicistoquinina, né? E gerando aumento de ácido clorídrico. Relembrem aí a aula anterior, né? Além disso, gente, além das pancreatíticas, o que pode levar a uma falência também pancreática é o câncer, né? Então, a gente tem tumores benignos e tumores malignos. Os benignos são raros, mas são mais comuns os cistos, tá? Então, pequenos cistos, que é chamado de cistadenoma. Então, é mais comum nas mulheres idosas, acima de 60, 70 anos. Não costumam ter
muitos sintomas e são cirúrgicos, tá? Então, são vários pequenos cistos de tamanhos variáveis ao longo de toda a cauda ou corpo do pâncreas, tá? Mas tem que fazer biópsia, né? Então, até lá, a pessoa se assusta quando ela descobre que tem esses cistos, e aí faz a biópsia e vê que não tem malignidade. Então, aqui, lógico, eu peguei uma foto com um cisto bem grande, né? Esses cistos, o que pode acontecer? Eles podem gerar uma obstrução. Então, é importante lembrar disso. Às vezes, eles não são malignos, mas eles também não podem ficar ali, porque eles vão acabar gerando uma obstrução dos ductos pancreáticos e gerar o quadro de pancreatite também, ok? Então, normalmente é retirado de forma cirúrgica. E os malignos, né, que é mais comum em homens, ao contrário dos benignos, dos cistos, que é mais comum em mulheres. Então, está relacionado realmente com a malignidade, com câncer, tá? E cálculos biliares, diabetes, pancreatite. Claro que, como todo câncer, tem hereditariedade e causas ambientais, né? Então, se a pessoa é etilista, se ela é sedentária, se ela é fumante, né, tabagista, enfim, tá? Então, normalmente, o quadro da dieta influencia muito, são as dietas muito ricas em gorduras e proteínas, tá? E dietas hiperproteicas e hiperlipídicas, elas têm mais estímulo para esses tipos de câncer. Elas têm baixa ingestão de fibras, né, essas pessoas, então acaba tendo menos consumo de alimentos protetores também, de consumos de bioativos, que são protetores de câncer, e o excesso de gorduras saturadas que estão nas dietas hiperproteicas e hiperlipídicas podem favorecer o aparecimento de tumores, e aqui é um desses casos, né, o de pâncreas. Câncer de pâncreas é um câncer de um prognóstico ruim, porque ele é muito assintomático no começo. E, normalmente, quando a pessoa descobre, às vezes o câncer já está um pouco avançado, porque câncer é uma doença que vai lentamente, silenciosa, né? Então, ela vai ficando lá, às vezes, meses, com um sintomazinho ali, outro não dá muita importância, toma um chazinho, toma um remedinho, não vai no médico, nunca vai, faz um check-up, né? Quando vê, tem um câncer. Então, o negócio, às vezes, o tumor já está muito avançado. Mas tem tratamento. O tratamento cirúrgico, às vezes, muitas vezes, quase 100% das vezes, tem químio e rádio, tá? E, claro, a nutrição vai estar envolvida em todas essas etapas, sendo rádio, sendo químio, sendo cirurgia, a gente vai ter que trabalhar de acordo com o quadro desse paciente, tá? Dúvida aqui, gente? Não? Tudo bem? Eu vou encerrar essa reunião e vocês entram no outro link para a gente ir para outra apostila, senão daqui a pouco a gente cai no meio da minha explicação, tá? Volta para esse mesmo link, por favor.